Olá pessoal, meu nome é Carol Nalon e foi uma honra ter sido convidada para falar um pouquinho aqui com vocês do Festival da Juventude pela Paz sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta transformou a minha vida e ela é uma abordagem que foi sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Ele é um cara que, quando era criança, cresceu em Detroit, em uma época que a cidade enfrentava muitos conflitos na rua, né? As pessoas literalmente estavam se matando na rua. E dentro de casa ele tinha um exemplo de uma família muito amorosa. Quando ele começou a ir para a escola, ele apanhava na escola e ele não entendia por quê. No dia que ele finalmente teve coragem de perguntar por que aquilo estava acontecendo, o menino falou: "Porque você é judeu." E aí ele entendeu ainda menos, porque todo mundo da família dele era judeu. Por que apanhar por conta disso? E aí o Marshall, ele cresceu, diz ele, né, que ele cresceu com essa pergunta: o que nos afasta da nossa natureza compassiva? Sim, porque o ser humano, ele adora colaborar, desde que ele não seja obrigado. Então ele queria entender por que algumas pessoas conseguiam se manter tão conectadas com a vida e com a humanidade das outras pessoas, enquanto outras pessoas cometiam violências, né? E conforme ele foi vivendo, né, foi uma trajetória bem bonita, ele percebeu que um gargalo disso era a própria linguagem, porque a maneira como a nossa linguagem desenvolveu, ela se desenvolveu junto com um sistema de dominação. Então a nossa linguagem, ela é impregnada de julgamentos. Ela é impregnada do que eu acho sobre o outro, né? A gente não aprende a se relacionar, né? A gente vai simplesmente rejeitando ou modelando comportamentos das pessoas, né? Mas a gente não tem um momento para refletir sobre isso. Então, Marshall Rosenberg, ao criar a comunicação não violenta, ele conseguiu trazer uma proposta de linguagem para a gente, que é a prática de compaixão, né? Eu gosto muito de uma definição de violência da Simone Weil, que ela fala: violência é sempre quando eu coisifico o outro, né? Então a violência levada ao extremo, ela é uma maneira de você tornar uma vida em um cadáver. Em um nível sutil, né? É uma pessoa falar assim, você pergunta: você pode fazer tal coisa pra mim? A pessoa fala não, você fala: mas você tem que fazer sim, né? Então você tá usando o outro como um meio, você não tá querendo entender ele como um fim. Ele tem uma opinião diferente da tua, e não dá, é por isso que o Brasil não vai pra frente, porque você tem a sua opinião, né? Então assim, o outro é um fim nele. Então a prática da compaixão e da não violência é essa humanização radical das relações. E eu acho que hoje em dia a gente está vivendo em um tempo que pede isso, né? Que é muito urgente. E a gente está falando aqui do Festival da Juventude pela Paz. A paz, ela é construída a partir do momento que a gente realmente enxerga todas as vidas como importantes. E a gente está tentando construir meios hábeis e seguros e saudáveis para que todas as pessoas atendam às suas necessidades da melhor maneira possível. E nesse sentido, a comunicação não violenta pode ajudar muito, porque o princípio fundamental da CNV é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então os conflitos, eles acontecem muito porque a gente discute comportamento. Os comportamentos, eles realmente diferem absurdamente. Mas em termos de necessidades, todos os seres humanos compartilham as mesmas necessidades básicas universais. Isso quer dizer que somos todos iguais? Obviamente que não. A gente compartilha as mesmas necessidades, mas a partir do momento que a gente nasce, a depender do lugar que a gente nasce, já está meio que definido, né? Quais são as oportunidades que a gente vai ter ou não para atender essas necessidades. Então eu acho que construir a paz é conseguir trazer as necessidades para as nossas conversas, para a gente conseguir ter esse campo comum, ao mesmo tempo que a gente batalha por um mundo mais justo para todo mundo. E eu sei que
o tema, né, desse festival esse ano é o propósito, né? Por algum tempo antes de eu trabalhar com comunicação não violenta, eu trabalhei como coach de carreira. E tava nessa coisa de todo mundo querer buscar o propósito, né? Que é uma coisa bonita, assim. Só que por muitos anos, assim, atendendo como coach de carreira, eu juro por Deus, assim, tinha uma sessão com as perguntas para a pessoa ter maior clareza do propósito. Eu nunca vi uma pessoa que o propósito dela não fosse contribuir. A pessoa tinha vontade de alguma maneira contribuir para a vida de outros seres humanos, ou cachorro, ou gato, papagaio, árvores. A pessoa queria contribuir, né? E eu acho que a gente vive muitas vezes, né? A gente vive dentro de um sistema que, como a nossa sobrevivência, a nossa subsistência não está minimamente garantida, a gente às vezes precisa voltar os olhos para uma coisa que vá garantir essa subsistência e não necessariamente a gente consegue contribuir da maneira como a gente gostaria. Mas eu acho que toda vez que a gente está muito perdido de o que eu faço da minha vida, qual será o meu significado, será que eu sou bom o suficiente, a gente está sofrendo, na verdade, de autocentramento, né? E a compaixão, que é o cerne da comunicação não violenta, é um belíssimo antídoto para o autocentramento. Porque a compaixão é o desejo de conseguir, de aspirar que os outros se livrem pelo sofrimento e fazer algo para isso, né? Então a gente olhar ao redor e perceber o que está acontecendo na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, como eu posso contribuir mais, né? Então perceber como nessa micropolítica do dia a dia a gente pode ter um impacto enorme, em vez de esperar o grande dia quando a gente vai conseguir ocupar um cargo para contribuir, né? Então é isso, eu sei que o tempo é curto, eu já até estourei um pouquinho, espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber mais, a gente tem cursos gratuitos de CNV no nosso site, que é www.institutotier.com.br. Corre lá para saber melhor, aqui eu só pude falar um pouquinho dos princípios e mando um beijo enorme para vocês. Obrigada pelo convite.